Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar dando continuidade aí, tá? A esse último vídeo aqui. Só que aqui eu vou estar falando um pouco do ciclo de vida do Fragments, perfeito? E também dos métodos Save Stance State, tá? No Fragments. E o set Retain Stance, perfeito? Pra gente estar trabalhando aí com otimização. Não tá construindo tudo de novo, tá? No caso aí, buscando dados de um servidor web, por exemplo. Tudo de novo, sendo que a gente já fez isso, perfeito? Antes de mandar aqui mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like aí, perfeito? Ou então, eu também tô nos outros canais, tô no YouTube, tá? Tô no Twitter, tô no Google Plus e tem a app do blog. Perfeito, vamos ao que interessa. Aqui é a página do Fragments, tá? Da classe Fragments no site do Android, perfeito? Site oficial. E aqui tá o ciclo de vida, tá? Os métodos do ciclo de vida do Fragments, perfeito? Tem um aqui que eu não abordei porque eu não encontrei correspondência dele direta, tá? Ele não tem, se eu não me engano, para um Activity, tá? Então eu não abordei ele para me fazer esse gráfico aqui, ó, esse desenho aqui que vai mostrar que eu vou poder fazer a comparação, perfeito? Mas enfim, todos os outros foram abordados, tá? Então vamos logo pro gráfico, tá? Aqui é o ciclo de vida do Fragment, aqui é o estado e ciclo de vida de uma atividade, perfeito? Quando a gente tem a atividade no estado criada, tá? No Fragment ela passa por esse monte de método aqui, tá? Ela não tem só o onCreate, ela tem o onCreate também, perfeito? Mas ela passa por uma série de métodos só para atingir o estado de criado da atividade, tá? Para responder o estado de criado da atividade, perfeito? Nesse caso aqui, galera, é a atividade host, tá? É a activity que está sendo vinculada ao Fragment. Não é a view que está sendo criada dentro do Fragment, não, tá? Perfeito? É a activity que contém o Fragment, tá? Enfim, o start tem a correspondência direta, tá? Um start. Resume, pause e stop também, perfeito? E um destroy, novamente, tem uma série de métodos, tá? Só quero reforçar uma coisa, fique ligado, os que eu acho mais importante. OnTest, tá? Que é onde você vai ter como parâmetro de entrada a atividade, tá? Que está sendo o host, a atividade host, que no caso é essa daqui, perfeito? Fica ligado também com o CreateView, que é disparado, tá? O método mais importante, porque é aqui que você vai criar, tá? Ou vai inflar a view que vai corresponder ao seu fragment, tá? Que vai ser a tela do seu fragment, perfeito? Outra coisa também, que o outro método também que eu acho importante é ficar ligado nele, onActivityCreated, tá? Que ele é chamado exatamente depois do onCreateView, perfeito? E o onCreateView ele faz uma coisa que é inflar, tá? Muito provavelmente você vai inflar um layout aí, vai fazer um XML e virar um objeto. E você vai querer fazer algumas outras coisas, tá? Por exemplo, colocar um nome, ou então colocar uma outra view dentro da view que você inflou. E isso acaba sendo pesado, tá? Para você colocar mais coisa, por exemplo, como acessar um banco de dados remoto utilizando threads e tudo mais, isso tudo dentro do CreateView. Então, eu recomendo, eu e a literatura que eu acompanho, tá? Que é o Google Android para Tablets, perfeito? Que você faça essas chamadas a um servidor web, tá? A um banco de dados, seja o que for, aqui, ó, nesse método aqui, perfeito? Ou então no start também, não há problema, perfeito? Mas aqui eu acho que seria melhor, porque aqui ele está prestes, tá? Ele está disparando a tela para o usuário aqui, perfeito? Enfim. OnTest, onCreateView, onActivityCreated, perfeito? E só destacando aqui que o onDestroyView é o oposto, tá? Do onCreateView, ele vai destruir a view que foi criada aqui, tá? Não tem nada a ver com a Activity aqui, perfeito? Com a Activity Host. O onTest, ele é exatamente o oposto do onTest, perfeito? O que ele faz é desvincular a Activity Host a esse fragment, tá? Ele acaba com o vínculo, perfeito? Então esse é o ciclo de vida, são os métodos do ciclo de vida, tá? Tem dois métodos que eu não abordei aqui, tá? Que um eu vou mostrar agora, logo depois, né? Que é a questão de a gente trabalhar com otimização, que é um Save Stance State, que o Fragment também tem. E o outro é esse método aqui, tá? Que não tem um correspondente no caso no Activity, perfeito? Ok, vamos pro projetinho, tá? Eu vou printar aqui, tá? Eu dei um login para evitar a fadiga. Eu tô aqui na atividade principal, que é a atividade host, né? Ela que vai conter, tá? O fragment, que no nosso caso é o fragment 1, tá? Aquele aqui. A gente vai estar utilizando, perfeito? O que acontece? No onCreate eu coloquei um log, tá? Ó, log, tananã. Eu tenho um filtro script, tá? Se você não sabe o que é um logcat, eu vou deixar embaixo. Vou deixar embaixo também o post do ciclo de vida de uma atividade, perfeito? E o post anterior, esse daqui do fragment, perfeito? Enfim, aqui eu coloco um log mostrando que eu entrei no onCreate, tá? Esse aqui é o que tem um cálculo mesmo. Só lembrando que eu estou utilizando aqui o mesmo exemplo do vídeo anterior, tá? Então não modifiquei ele a ponto de tirar o script que ele já fazia, eu só acrescentei, tá? Então por isso que tem esse script grande aqui.
mas ele não vai ajudar a gente agora, tá? A gente só quer ver o ciclo de vida e a otimização, enfim. On Start, tá? Aí eu só dei um Ctrl C, Ctrl V aqui e mudei, tá? Os métodos. Esses aqui são os métodos do ciclo de vida da atividade, perfeito? On Start, On Resume, On Pause, On Stop, On Destroy, tá? E eu vou printando quando ele vai entrando. E também tem um fragment, tá? Eu, para evitar a fadiga, eu já coloquei aqui, tá? On Test, perfeito? Eu vou printando também, ó. Note que aqui eu coloquei uma setinha para diferenciar do fragment para Activity, perfeito? On Create View, tá? E assim por diante, perfeito? On Activity Create, On Start, On Resume, On Pause, On Stop, perfeito? Até onde teste. Esse método aqui não tem nada a ver com o ciclo de vida, é um métodozinho de alterar o teste view, tá? Que conforme eu falei, eu estou utilizando o mesmo exemplo do vídeo anterior, tá? Para te dar continuidade aí. Então esse exemplo aqui foi útil lá, perfeito? Esse método, aliás. Então deixa ele aí, ok? Só uma coisinha. Vou voltar aqui. Você vai ver que às vezes não vai estar correspondendo, tá? Vai ter uma correspondência exata do que a gente está vendo aqui. Por exemplo, o onCreate, ele pode vir, ele vem, por exemplo, ele vem antes, tá? O onCreate da Activity, a primeira vez que ele é chamado, ele vem antes, perfeito? Quando há uma mudança de orientação de tela, ele vem depois, mas ele vem antes, perfeito. Aí depois você vai ver que ele vai vir, depois do onCreate vai vir, o onCreate da Activity vai aparecer printado e vai vir um onTest, um onCreate View e onActivity Created, tá? Do Fragment, perfeito? E depois vai vir um onStart do Fragment, depois vai vir um onStart do Activity. Aí você vai imaginar, pô, mas você não colocou lá que estava correspondendo ao outro, não tinha que vir um start primeiro? Não. Na verdade é isso que a gente tem que ficar um pouco ligado. Tem métodos aqui que o da Activity vai ser chamado primeiro, tá? Do ciclo de vida da Activity. E tem métodos que ele vai ser chamado depois, tá? Alguns métodos do ciclo de vida da Activity, ele vai ser chamado depois dos métodos correspondentes a ele no ciclo de vida da Fragment, perfeito? Como é que a gente sabe, então, que é assim a correspondência, mesmo com um nome muito similar? Primeiro, na literatura que eu acompanho, tá? Que o cara é fera demais. E segundo, por aqui, ó. Se você clicando aqui, tá? Você pode ler só o resumo aqui, já é o suficiente. Você vai ver que é isso que ele disse, tá? Qual é a correspondência dele no ciclo de vida de uma atividade, perfeito? Aí vai ficar embaixo para download, perfeito? Para download não, é para você visitar a página, perfeito? Ok. Tá aí nosso gráfico. Vamos rodar agora o nosso exemplo, tá? E depois eu falo sobre o onSaveInstance e o setInstance, perfeito? Ok, vamos executar. Eu estou com o emulador aqui, que é um tablet, tá? No vídeo aí embaixo do vídeo anterior, esse daqui do Fragment, eu mostro como é que cria, perfeito? Se você não sabe. Enfim, vamos executar. Vamos chamar o logcat aqui, deixar aberto, o filtro script, para ver como é que vai ser chamado. Tá lá, perfeito? A gente não vai mexer com a tela, né? A gente só vai ver agora o que foi chamado. Ó. O onCreate da Activity foi chamado primeiro, depois o onTest, onCreate View, onActivity Created, perfeito? E o onStart do Fragment, tá? Só que dessa vez, ó, o onStart do Fragment foi chamado primeiro, tá? Do que o onStart da Activity, mas eles são correspondentes, tá? Perfeito? OnResume foi chamado primeiro da Activity e depois o OnResume do Fragment, perfeito? Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai voltar, sem voltar, tá? Sem apertar o voltar, lembrando que no tablet os botões que funcionam são esses daqui de baixo, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou apertar Home, ele vai até o OnStop, tá? Pra gente ver qual é a continuidade, ó. A gente tinha parado no OnResume aqui, né, do Fragment, aí vem o OnPause do Fragment primeiro, depois da Activity, perfeito? Depois vem um OnStop do Fragment primeiro, depois da Activity, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar, tá? Para a nossa aplicação, vamos apertar aqui, que ele vai abrir o que está no background aí. Lembrando que se você não apertar voltar, apertar Home, por exemplo, é como se tivesse alguma ligação, por exemplo, alguém está te ligando e interrompeu, o Android não tira a sua aplicação, a sua atividade da pilha, perfeito? Porque ele entende que não foi você que quis sair. Teve alguma coisa que aconteceu, tá? Alguma atividade que apareceu, outra atividade que você foi interrompido, tá? E ele trata a ida para o home é a mesma coisa. Então a sua activity vai continuar, tá? Na pilha. Então a gente pode vir aqui, perfeito, opa, e abri-la novamente. Acho que eu cliquei errado. Vou voltar aqui. Aí, agora eu cliquei certo. Perfeito. A gente volta aqui. OnStop, OnStart, tá? Do Fragment, OnStart da Activity, OnResume da Activity e OnResume do Fragment. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sair para ver o OnDestroy trabalhando. Perfeito? Vamos sair, tá? Sair é voltar, né? Agora, literalmente, a gente está falando explicitamente que a gente quer sair da aplicação, perfeito?
E tá lá, ó. Primeiro vem todos os onDestroy, tá? Depois vem o onDestroy da Activity, ou todos os onDestroy do Fragment depois da Activity, tá? OnDestroy View, tá? Aqui eu destruo View. Aqui esse OnDestroy ele existe mais se você quiser trabalhar algum estado da Fragment, tá? Alguma coisa que você quer, alguma coisa que você quer fazer a mais, tá? Tem alguns métodos que são assim, perfeito? Ele não tem muito, não tem nem parâmetro de entrada esse método, perfeito? Aqui é onde é destruída a view, tá? E aqui é onde é desfeito o vínculo que foi feito no onText, perfeito? A view, no caso, que foi criado no onCreateView. Ok, destruímos, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o onSaveStance, tá? State, e com o RetainState. Primeiro o onSaveStance State, perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, tá? Você vê que a gente trabalha com ele igualzinho a gente trabalha com ele na Activity, tá? Eu já fiz um vídeo aí mostrando ele na Activity, perfeito? onSaveStance State, perfeito. Tomando aqui o objeto que vai salvar, né? Que é o OutState, que eles chamam. Só vamos dar um super aqui, né? E vamos colocar aqui. Acho que aqui não precisa não, tá? Perfeito. Aliás, vamos deixar aqui pra gente colocar um também na Activity. Mesmo que a gente não vá utilizar. Vou colocar aqui o parâmetro de entrada, tá? A gente vai trabalhar com o inteiro, tá? Lembrando que se for trabalhar com objetos, tem que serializar ele, hein? No caso do inteiro aqui, que é um primitivo que a gente vai trabalhando, não precisa disso, perfeito? Vamos chamar de... Boa, VG. Contador. Vamos começar em 0. Vamos fazer o seguinte. No onResume, a gente vai incrementar esse contador. Perfeito. E aqui é um SaveSenseState, a gente vai salvá-lo para a gente poder utilizá-lo novamente, perfeito? Put int, vamos chamar de contador mesmo. Aqui é a key, tá, de acesso, a chave de acesso que é uma string e aqui o valor. Perfeito. E agora note que, ó, eu não sei se eu já comentei, mas essa activity aqui, tá, esse parâmetro de entrada aqui é a activity host, tá? É essa activity aqui, ó, tá? Onde tem o fragment 1. Você vai ver que a gente está instanciando o fragment 1 aqui, ó. Perfeito? É ela que está aqui, tá? Vamos só para garantir, vamos printá-la aqui, né? Vamos colocar host. Get class. Get name. Perfeito. E agora note que no onCreate tem a variável SaveSenseState, perfeito? Que é para a gente poder pegar uma instância que foi salva, quando a tela foi, por exemplo, mudou de orientação, foi destruída, perfeito? E foi reconstruída novamente. Tem ele de novo no onCreateView, tá? E tem ele de novo no onActivityCreated. São exatamente os mesmos valores, tá? Eu vou conseguir pegar o inteiro aqui, tá? Que foi salvo lá no onSaveSenseState. Vou conseguir pegar o mesmo aqui, tá? E também consigo pegar aqui. Por que eu falo isso? Porque eu testei, tá? Então eu não vou fazer esse teste de novo, vou pegar em um lugar só, perfeito? Que vai ser no onCreateView, que já tá cheio de código mesmo. Eu vou fazer isso aqui, perfeito? Mas se você quiser fazer aqui, nesse método, ou nesse, ele funciona, tá? Mesma coisa. O que a gente faz aqui então? A gente pergunta se ele não é nulo. Perfeito? E para evitar a fadiga, eu não vou chegar a validar, tá? A gente vai fazer o seguinte, ele vai receber o valor getInt, a gente colocou o contador mesmo, né? Mas o ideal seria você validar, mesmo fazendo essa busca aqui, se esse camarada aqui, ele não, no caso aqui, como ele é um primitivo, ele seria 0, né? Perfeito? Se ele não é 0, né? Porque não pode ser 0 se você está incrementando lá no onResume, perfeito? Ok. Se não for nulo, tá? Então quer dizer que a gente tem um contador aí para a gente capturar. E logo depois a gente vai printar aqui, tá? Vamos para evitar a fadiga. Vamos printar aqui. Contador. Perfeito, tá?
Ok, recuperando, só ressaltando que pode ser feito isso aqui no OnCreate também e também no Activity Created, perfeito? Um Activity Create, não há problema, perfeito? E vamos executar novamente, tá? Vamos limpar o logcat, claro. Tá lá. Vamos dar uma olhada aqui, contador 0, host, ó. Ele coloca o nome do pacote, claro. E então o nome da classe, da activity, tá, ó. Perfeito. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos mudar a orientação de tela, tá? Para ver se salvou o nosso inteiro. Se ele vai continuar, vai ter um valor novo. Ou, novo não, né? Salvo, né? Incrementado. Ctrl F11. Perfeito. E tá lá. Contador 1. Perfeito? Vamos voltar. Tem que ir para 2 agora. Tá lá. Contador 2. Perfeito. Só que tem uma outra maneira, tá? Da gente fazer isso. Que é meio que banal ante o uso do onSaveStancState, perfeito? Vamos comentar aqui onSaveStancState, tá? Aliás, não vamos comentar ou não. A gente só não vai utilizá-lo. Vamos pegar, só para ter uma correspondência, vamos colocar em um activity aqui para a gente ver como é que um é chamado, se é primeiro que o outro ou não. Perfeito? É exatamente a mesma assinatura, né? Vamos tirar a setinha aqui, porque a setinha a gente utilizou como sendo de fragment, tá? Deixa ele aí, a gente não vai utilizá-lo. A gente pode utilizar agora outro camarada, tá? Outro camarada. Vamos comentar aqui que a gente não vai utilizar. Que é eu vou chamar ele aqui, tá? Set retain instance. Retain instance. Que a gente coloca um boolean aqui, true ou false? True. O que ele vai fazer? Ele vai manter, tá? Uma instância do seu fragment. Perfeito? A gente só faz isso, tá? A gente não precisa fazer mais nada. Mesmo se tivesse com outras classes, tá? Com bitmap, seja o que for. Ele vai manter, tá? Os valores dos objetos, das variáveis, perfeito? Ele vai passar por todos os métodos aqui do ciclo de vida, exceto um. Ele não passa de novo por esse daqui, ó. O onCreate, perfeito? Do ciclo de vida do fragment. Se a gente vir aqui, a gente vai ver que tem, ó. Ele passou no onCreate. Vou ver aqui quando ele volta aqui embaixo. OnCreate, tá? Esse de setinha é o OnCreate do fragment, perfeito? E o OnCreate de novo aqui, no caso, a gente girou a tela, né? Você vai perceber que ele passa por uma vez só, tá? Quando a gente usa o set retain instance. Só passa uma vez no OnCreate, não passa mais. E a gente não precisa fazer mais nada, tá? Não precisa chamar outro método, ou qualquer outra coisa, verificar se tá nulo ou não. Ele já salva tudo, perfeito? Pra gente. Vamos deixar o contador aí, o contador vai continuar incrementando lá no onResume, tá? OnResume, perfeito? E só uma coisinha, eu estou colocando aqui o setInstance, que é um método do Fragment, aqui no OnCreateView, aqui no perto do final, né? Mas na verdade você pode colocar ele em qualquer método, tá? Eu já testei também, eu coloquei no OnTest ele funcionou, OnCreate ele funcionou. Eu só não testei nesses três últimos aqui, ó. Nesse Destroy. Destroy View, OnDestroy e OnTest. Por quê? Porque não faz sentido você querer gravar uma instância que só serve enquanto a atividade tá ali, tá presente, nos métodos que destrói essa atividade. Então nem testei, tá? Mas até o onStop eu testei e funcionou, perfeito? Ok, vamos testar agora com o set retain instance, perfeito? Lembrando que a gente tá com o save instance aqui, tá? Mas a gente não tá utilizando. Vamos executar aqui. Tá lá. Dá uma olhada no logcat. Que eu dei mole, não tinha limpado, né? Vamos limpar e executar de novo. Nem precisa executar de novo, né? Vamos só girar aqui que já vai dar pra ver. Não precisa assim pra gente pegar desde o início. A gente vai ter que colocar um comentário aqui, que senão ele não vai executar. Ele vai falar que é a mesma instância que tá lá já. Perfeito. Vamos vir no logcat agora. OnCreate, OnTest. Aí o host, tá? Deixei lá ainda. Perfeito. Note que a gente já passou no OnCreate aqui do fragment, né?
Contador 0, ok. Vamos agora trocar a orientação da tela. Lembrando que a gente vem de on resume, né? Que é onde a gente tinha parado. Perfeito? On resume, aí vem no on pause, on save stand state, ó. O do fragment é chamado primeiro, tá? Perfeito? On stop, on destroy view, on detach, on destroy, on attach, on create, tá? Da activity é chamado, mas o on create do fragment não é chamado mais, tá? E o contador foi para 1. Perfeito? Essa é a jogada. O set return instance é um pouco mais vantajoso, né, do que o... Vamos voltar aqui para ver se o contador vai para 2. Do que o onSave Instance State, perfeito? Bem mais simples de implementar, né? Lembrando que eu utilizei ele no onCreateView, mas ele pode ser utilizado. Eu testei até o onStop, tá? São 3 métodos que eu não utilizei, que eu não testei, que foi no caso do onDestroy, e onDetach, tá? Que eu não vi motivo para utilizá-los lá. Mas olha lá, contador em 2, perfeito? Tá? Então essas aí são as maneiras, tá? Esse daí é o ciclo de vida do Fragment. Eu falei do ciclo de vida do Fragment, já falei do Activity, porque tanto eu quanto a literatura que eu acompanho, a gente acha que é um diferencial do programador, tá? Tipo aquela coisa que divide os homens dos meninos, tá? Vai ajudar muito, já me ajudou muitas vezes, tá? Quando eu tô programando aqui para Android, fazendo apps, perfeito? E ficar ligado também no ciclo de vida do Fragment é um que a mais, né? Você vai entender mais o que acontece. Fora que não preciso nem te falar da otimização, né? Por exemplo, se você tem aqui na sua Activity uma lista que você está baixando da internet, alguma coisa assim, aqui no seu Fragment, perdão, você não faz isso 2 vezes, só porque o cara trocou a orientação da tela. Você salva aqui, utiliza o onSave Instance State, tá? Ou então o set return instance, salva, e quando você voltar, o cara trocar a orientação de tela, por exemplo, ou então ele tiver um teclado físico que causa reconstrução de atividade, você utiliza isso que você já baixou, você não baixa de novo, tá? Você não acaba com a memória do smartphone ou do tablet do camarada, perfeito? Então vou ficando por aí, tá? Pra gente vai ficar embaixo para download. Valeu, obrigado e tchau.